Bom dia, tarde ou noite, a você aí do outro lado da tela. As histórias que você vai ouvir agora são pequenos relatos, mas com grandes sustos. Histórias enviadas pelos inscritos do canal, mas o que é isso? São de um intento paranormal. Eu não posso dizer a vocês que realmente isso aconteceu, mas quem nos mandou confirma que são reais. Fica para cada um de vocês decidir o que é verdadeiro ou não, pois a última opinião é a sua. Histórias narradas e adaptadas por Tony Lira. Agora, apague a pequena luz da sua habitação. Se coloque cômodo. Cubra-se dos pés à cabeça. E ouça mais 3 relatos aqui do canal. Não se esqueça. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Acione o sino das notificações e compartilhe este vídeo. Fazendo isso, você ajuda com o canal para que cresça e não perde nenhum dos vídeos que temos para vocês. Está na hora de ficar arrepiado. Eu não acreditava no sobrenatural. Hoje é diferente. A história que eu vou contar para vocês é de quando eu tinha 29 anos. Eu morava em Brasília, Distrito Federal. Morava no Núcleo Bandeirante. E comprei um táxi. E fiquei muito espantado quando vi como o carro estava novo e um preço tão baixo. Não pensei 2 vezes. Já quis logo fazer negócio com o dono. E na hora que eu estava para fazer o pagamento, ele me disse por que estava vendendo tão barato. Como eu disse, na época, eu não acreditava no sobrenatural. Eu falei que tinha 29 anos. Mas isso foi no ano 2000. Não me importei. Paguei, fiz todo o trâmite que tinha que ser feito, levei o carro para casa. Nessa época, minha filha tinha apenas 5 anos de idade. E a minha esposa, quando viu, falou: "Meu bem, que bonito carro." Eu lhe disse: "Sim, querida, é um belo carro." A minha filha logo correu para dentro do carro e olhávamos a ela como se estivesse conversando com alguém, mas normal. Afinal de contas, era uma criança de 5 anos. Quando a chamamos, ela veio conversar conosco e disse que fez uma amiga. "Uma amiga, filha? Quem é sua amiga?" E inocentemente a minha filha falou: "Aquela que mora ali dentro do carro do papai. Não nos importamos muito, afinal de contas é uma criança. Poderia ser algum amigo imaginário? Não sei." Passando alguns dias, até que eu tivesse com todos os documentos em mãos para poder começar a trabalhar como taxista, o meu primeiro passageiro, me lembro como se fosse hoje, ele entrou no carro e com mais ou menos uns 5 minutos, ele falou: não, pode parar.
eu vou descer. E eu lhe falei: mas ainda não chegamos no destino, senhor. E ele falou: não, esse carro tem um cheiro muito ruim. Eu não estava sentindo cheiro de nada, a não ser de carro novo. Passando mais algum tempo, peguei um segundo e não foi diferente. Com poucos quilômetros rodados, ele me disse a mesma coisa. Por favor, você pode parar o carro, eu vou descer aqui mesmo. E eu perguntei a esse também: mas senhor, ainda não chegamos no destino? E ele me disse: para o carro, por favor. Eu não estou aguentando esse cheiro. Tem alguma coisa morta aqui dentro. Parei o carro, ele desceu, veio me pagar a corrida. Eu falei: não precisa, e pedi desculpas. Encostei o carro no posto de gasolina e comecei a procurar se tinha realmente alguma coisa morta. Eu não sentia o cheiro mal. Olhei por debaixo se eu tinha passado por cima de algum animal, se tinha algum preso entre as rodas, não sei. Fiquei muito chateado e voltei para casa. Pedi para minha mulher entrar no carro, perguntei se ela sentia algum cheiro mal. E ela disse: não, amor, não sinto nada. Tá normal esse carro, tá até perfumado. E isso continuou. Todos os dias, quando eu pegava um passageiro, sempre me dizia: você não sente esse cheiro? Ou: o que é isso que está fedendo dentro do seu carro? Outros até zombavam e diziam: tem que lavar esse carro, meu. Eu não entendia e estava muito chateado. Mas com o tempo as pessoas não mais falavam isso. Ou seja, parecia que o cheiro tinha acabado. Mas aí foi o pior. Terminou o mau cheiro, pois começou agora a aparecer coisas. Estava com uma passageira no banco de trás e quando olhei pelo retrovisor interno do carro, notei uma criança olhando para o telefone dela e aquilo ficou meio estranho, porque eu não lembrava que aquela moça tinha entrado com a criança. E a criança parecia admirada com o que a moça estava vendo ou jogando, não sei. Tirei a visão, comecei a voltar a olhar para frente. E quando olhei pelo retrovisor outra vez, ela estava só. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Meu Deus, o que é que está acontecendo? A moça desceu, pagou a corrida e pouco instante depois uma pessoa, um senhor, me deu com a mão para que eu parasse e de repente eu comecei a sentir um mau cheiro. Eu fiquei calado, fiquei esperando que esse cliente falasse alguma coisa. Quando eu olho para o meu lado direito, vejo uma mulher sentada do meu lado. Eu perdi o controle, subi na calçada e um passageiro falou: o que está acontecendo? O que foi isso? E eu de repente travei, congelei, não sei explicar o que me ocorreu. A mulher não estava mais dentro do carro. Mas como pode ser isso? Pedi desculpas ao passageiro, ele desceu do carro, me xingou. Você é louco? Você não sabe conduzir? Por que está trabalhando como taxista? Você comprou sua carta? Voltei para casa. Já não tinha mais o problema do cheiro, mas no mesmo dia 2 aparições e um cheiro que só eu senti, pois aquele passageiro não falou nada sobre o cheiro mau ou sobre aquela mulher.
Eu devo estar louco? Bem, isso foi o que eu pensei na hora. Já em casa, conversei com a minha esposa, contei tudo o que tinha ocorrido e resolvemos perguntar à nossa filha como era a amiguinha que ela viu dentro do carro. E a descrição que ela nos deu batia exatamente com aquela menina que eu vi dentro do carro. No outro dia, saí de manhã para trabalhar e logo quando saí com o carro, com menos de 10 minutos, olhei para dentro do carro e vi um rapaz pálido e ele estava olhando para mim. Da sua boca estava saindo líquido vermelho. Vocês sabem do que eu estou falando. Exatamente isso, era sangue. Parei o carro na estrada, não o estacionei direito, desci do carro e voltei correndo para casa. Conversei com a minha esposa. Ela foi e buscou o carro, com medo, mas não viu nada, graças a Deus. Trouxe o carro de volta, estacionou e me disse: venda este maldito carro. Da mesma forma que você comprou, você vai vender. Entrei no carro, manejei, fui direto ao mesmo rapaz ao qual eu tinha comprado e disse a ele: você me falou que esse carro era maldito. Eu vi 3 pessoas dentro desse carro. E foi aí que ele me falou. Sim, eu lhe disse. Houve um assalto. E dentro desse carro foi morto um jovem, uma mulher e uma criança. E eram exatamente as 3 pessoas que eu vi. Pessoas? Não. Os 3 fantasmas que eu vi dentro do carro. Saí com o carro porque ele não quis me comprar de volta, claro. Eu mesmo também não compraria jamais. E fui a um mecânico e ofereci para ele o carro. E ele também, sem pestanejar, comprou de mim o carro, pois eu estava vendendo pelo mesmo valor que eu comprei. Ele disse a mesma coisa que o Senhor tinha me dito. Estou vendendo esse carro barato porque é um carro maldito. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Laranjas. Olá, pessoas que gostam de histórias de terror, como eu. Também gosto muito. Vou contar a minha experiência que aconteceu quando eu era motorista de ônibus. Eu morava no interior e transportava pessoas que saíam do trabalho nas usinas de cana, levando ele para os vilarejos. Por volta das 11 da noite, era quando eu estava guardando o carro na garagem. Isso já faz quase 30 anos que me ocorreu. Eu estava levando as pessoas que trabalhavam na cana-de-açúcar. Essas pessoas, canavieiros, que cortam e recebem uma miséria por esse trabalho. Bem, é o nosso país, né? Ainda hoje creio que é assim. Então, vamos dar continuidade à história. Levando as pessoas na faixa de 30 trabalhadores, entre eles mulheres e homens, comecei a deixar cada um em uma vila. Saindo da última vila, voltando já para
à usina para entregar o ônibus. Senti uma coisa bater em meu pé. Me assustei um pouco. Olhei para baixo. Era uma laranja. Com certeza, ela veio rolando pelo movimento do carro. Você sabe, ruas de interior, esburacada, sobe e desce. Eu imaginei que algum dos trabalhadores esqueceu a laranja em cima do banco e ela caiu e veio rolando até bater aos meus pés. Bem, isso era o que eu pensava, né? Não fiz muito caso, continuei dirigindo. Era um trajeto de mais ou menos uns 40 minutos. Me lembrei da laranja e fui tentar pegar ela. Sem tirar os olhos da rua, claro. E quando me estiquei para pegar a laranja, alguma coisa bateu em minha mão. E isso me fez dar um grito de susto. Meu Deus, que é isso? E olhei para baixo e vi que era outra laranja, que veio da mesma forma que a outra, rolando. Eu estranhei. 2 laranjas. Continuei conduzindo. Olhava para o retrovisor do ônibus e não tinha ninguém. Continuei dirigindo e escutei um barulho e um toque no meu pé. Mesmo estando de sapato, eu senti que alguma coisa bateu em mim. Eu não me assustei nessa vez, mas eu olhei para baixo e vi uma terceira laranja. Parei o ônibus, abri a porta e saí correndo. Foi tudo por reflexo, porque não tive tempo de pensar. Como 3 laranjas rolando e todas vindo em minha direção, não era normal. Parei num lugar escuro. Não sabia se era mais tenebroso do lado de fora ou dentro daquele veículo. Fiquei olhando para o ônibus. Dei uma volta completa, olhando pela janela. Não vi nada, ninguém. Então resolvi entrar. Entrei no ônibus e fui olhando de cadeira em cadeira. Fui ver se existia algum saco que talvez estivesse aberto, do qual poderia ter caído aquelas laranjas. Ou se algum dos empregados ainda estava dentro do ônibus e tinha dormido. Mas eu não vi nada, nem saco e nem ninguém. Criei coragem. Voltei para o meu assento. Continuei a manobrar o carro, sentido a garagem, a usina onde trabalhava. Fui levantando lentamente os olhos. Não queria fazer aquilo, queria ficar vidrado na estrada, mas não podia. Eu tinha que estar olhando para dentro do ônibus e a olhar no retrovisor. Quase que perco a vida num infarto, pois atrás de mim tinha um homem, um senhor de idade com mais ou menos uns 60 ou 70 anos, e ele estava olhando para mim, eu olhando para ele pelo retrovisor, e ele também me fixava ao olhar. Eu não sabia o que era aquilo e continuei olhando porque não sei dizer, a minha reação estava... Eu estava perdido naquele instante. Foi então que ele começou a levantar seu braço direito devagar e com seus dedos quase que esqueléticos, como se quisesse me dizer: olha para frente. E
E eu olhei, e quando eu tirei os olhos do retrovisor e olhei para a pista na minha frente, já não pude fazer nada. Atropelei uma pessoa. Eu não sei dizer em que velocidade eu estava. Eu não percebi porque eu estava muito assustado e o impacto foi tão forte que explodiu o vidro dianteiro do ônibus, o para-brisa. Muito sangue. Eu desmaiei. Me acordei no hospital. E depois eu fui preso. Cumpri 7 meses de pena. De uma certa forma, foi provado que eu dormi no volante. Não tive a intenção. A pessoa que eu atropelei era um senhor de idade. Eu vi as fotos. Meu advogado me mostrou. Por isso que até hoje eu não consigo dormir direito. Pois aquele senhor que eu atropelei, ele era igual ao vulto que eu vi atrás de mim e carregava um saco de laranjas. Eu não entendo como pode acontecer essas coisas. Eu já tinha ouvido falar que a morte vem para buscar as pessoas, mas eu não sabia que a morte se transformava na pessoa que ela veio buscar. Obrigado, mas o que é isso? Passeio escolar. Vou contar uma experiência que passou-se comigo há alguns meses atrás. Eu sou motorista de ônibus de turismo e fui contratado para levar umas crianças para um passeio. Um parque que ficava mais ou menos 2 horas de viagem. As crianças que iriam conosco eram numa faixa etária de idade de no máximo 10 anos. Entre 6 e 10 anos, mais ou menos isso. Também iam 3 professoras e um professor. Essa experiência foi a minha primeira e eu espero nunca mais passar por isso. Eu tenho apenas 26 anos de idade. Apenas há 2 anos eu trabalho como motorista nessa empresa, na qual eu não posso dizer, pois o canal não me deixa. Pois sei que mesmo que eu falar o nome da empresa, eles vão tirar. Vou começar o meu relato agora. Não vou mais enrolar vocês. Eu moro e trabalho aqui no Rio de Janeiro. E quando a empresa foi contratada para fazer esse trabalho, eu fui escolhido, pois ser já uma pessoa mais jovem e também ser bem paciente, sabia que eu teria tudo sob controle. Não que eu esteja querendo dizer que os meus colegas não são profissionais, mas talvez por ser o mais novo da equipe, as crianças se sentiriam mais à vontade comigo. Um total de 18 crianças, com mais os 4 adultos e eu dentro do carro. Tudo era brincadeira, tudo era festa. Eu ria muito também, até cantava com as músicas que eles cantavam. Ria com as brincadeiras deles.
Isso me alegrou toda a viagem. Saímos de manhã por volta das 10 horas. Tudo era perfeito. Lá chegando, as crianças foram brincar no parque, se divertir. Eu também me diverti muito com os brinquedos. Me senti uma criança como eles. Já à tarde, depois do almoço, depois que estávamos já cansados, na verdade, de brincar. Sim, como eu falei, eu participava das brincadeiras junto com eles. Mas as coisas começaram a ficar um pouco intrigantes por alguns minutos. Foi dado conta que na hora que estava contando as crianças para voltar para o carro, estavam faltando 2. Eram 2 meninos. Todos ficamos preocupados. Deixamos uma das professoras dentro do ônibus com as outras crianças e saímos os outros 4, eu e os outros 3 professores, para procurar aquelas 2 crianças que tinham sumido. Não demorou muito e a encontramos. Mas aí é que começa toda a pior parte dessa viagem. O que era alegria agora se converte no horror. Encontramos aquelas 2 crianças chorando muito. Era desesperador. Meu Deus, o que estava acontecendo? Ou o que aconteceu com eles? Perguntamos, mas eles estavam só chorando, estavam desesperados, não falavam o que tinha acontecido. Os levamos para o ônibus e dentro do ônibus tentaram acalmar as crianças e elas, pouco a pouco, foram ficando mais calmas, ou aparentemente mais calmas. Após eles estarem mais calmos, vimos como gotículas de sangue na blusa de um deles. Então a professora levantou a camisa e encontrou alguns arranhões em seu peito. Arranhões da qual estava saindo um pouco de sangue. Não era profundo, mas sangrava. Nisso, a outra criança também levantou a camisa e falou: "Olha aqui, tia, eu também estou arranhado." Esse tinha arranhões no peito e em suas costelas e alguns arranhões nas costas. Este parecia o que mais estava agredido fisicamente. Uma das professoras perguntou a eles: "Como vocês conseguiram essas marcas?" E os 2 falaram e já começaram a chorar outra vez. E disseram que quando eles 2 se afastaram um pouco do grupo, estavam brincando com uma outra criança. Só que essa criança era feia, disforme, e disse que queria ser amigo delas, mas por terem medo dessa outra criança, ele começou a agredir elas. A professora tentou acalmar eles, dizendo para que não se preocupassem mais, pois agora estavam no lugar seguro e estavam com eles. E aquela criança não mais ia perturbar elas. Mas o que as crianças falaram lastimou a todos nós, pois falaram que a criança que tinha machucado eles já estava dentro do carro. Todos nós começamos a procurar quem era essa criança e não víamos ninguém, pois todos os que estavam ali eram as mesmas crianças.
E a professora contou novamente e a quantidade de crianças que estavam dentro batia com a mesma quantidade de crianças que tinham saído da escola. Isso me deixou todo arrepiado. Eu não sabia o que pensar, não. Eu não sabia. Era muito louco aquelas histórias. Voltei para o meu lugar e comecei a conduzir o ônibus. E a todo instante eu estava virando e olhando para ver se eu via pelo menos aonde a minha visão alcançava. Não conseguia ver nada estranho. Mas eu confesso que eu estava com muito medo. Todos estávamos apreensivos, calados. E o choramingo das duas crianças, e ainda continuava, soluços baixos, que foi quebrado com um grito de uma das meninas que estavam dentro do carro. Um grito ensurdecedor que quase me fez tirar o carro da estrada. Diminuí a velocidade do carro e fui parando aos poucos. Parei no acostamento e voltei correndo para ver o que é que estava acontecendo e vi que todas as crianças estavam correndo para o fundo do ônibus. Eu não estava entendendo o que era aquilo. Também não via nada. E não só eram as crianças, pois os professores também correram para o fundo do ônibus. Eu fiquei sozinho na dianteira e olhava para os cantos e não conseguia enxergar, ou pelo menos ver o que eles estavam vendo. Todos estavam gritando e chorando, e então foi aí que eu comecei a perceber que estavam olhando para um ponto fixo do carro, e eu aos poucos fui tentando ver o que eles estavam vendo. Aquilo me congelou a alma. Debaixo da primeira poltrona do carro, do lado direito, o assento que fica bem atrás da porta dianteira, eu vi a coisa mais horripilante da minha vida. Um ser disforme. Tinha o corpo de uma criança, mas seu rosto e seus braços eram como que se queimados. Como posso dizer? Como que quase que carbonizado. Aquilo era horrível. Aquilo olhou para mim e eu notei que como que seus olhos estavam fora das órbitas do seu rosto. Aquilo sorriu para mim com seus dentes podres. Embora eu estivesse travado com tanto medo, me passou na mente a arma que eu tinha, que eu levava do meu lado. Aquilo era para a segurança pessoal. Nem mesmo a empresa sabia que eu tinha uma arma comigo. Então eu corri e fui ao encontro da arma e a peguei. E quando virei para apontar para ele, aquele ser, ele mostrou suas garras, suas mãos, suas unhas negras. De repente ele pula na janela do ônibus, me olha fixamente, me dá um sorriso macabro e pula para fora do carro. Nisso ele me deixou 2 feridas no corpo que eu não sei explicar, pois não sei como ele conseguiu.
Ele nem chegou tão perto de mim assim. Não ao ponto de me tocar, pois eu não senti nada. Eu tenho 2 marcas no braço. São cicatrizes aquilo que me machucou, que eu não sei explicar como ele conseguiu. Eu segui ele com os olhos e vi que velocidade a qual aquele ser corria. E de repente ele sai da estrada e entra pelos matos, da qual ele some dali. Minutos depois eu estava sendo atendido por um dos professores e logo me lembrei daquela criatura e pedi para que parasse de mexer nas minhas feridas e corri para o ônibus e só escutava gritos, lamentos e choro. Coloquei novamente o carro em movimento e segui e fui embora. Deixei todos na escola. Voltei para a empresa. Carrego as marcas daquela coisa que me deixou nos braços. E até hoje não sei explicar nada. Como eu falei, foi há pouco tempo isso. E espero nunca mais ter um outro encontro assim. Alguns dias atrás eu me encontrei com a mãe de uma das crianças. Não das que foram machucadas, de um dos outros alunos. E quando me apresentei a ela, dizendo que eu fui o motorista do ônibus das crianças, perguntei se estavam todos bem. E ela me falou que não mais vão fazer excursões para aquele parque. Ela me disse que não acreditou nas histórias logo no começo, mas que sentiu muito medo e não sabe se vai deixar a sua filha fazer outra excursão. Obrigado por ter ficado aqui até o final do relato. Não se esqueça de deixar o seu like, acionar o sino das notificações, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Você pode mandar suas histórias pelo e-mail, mas o que é isso oficial, @gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, mais 351 963 628 343. Agora tente dormir, se puder.